discutindo, inclusive o sindicato que tem assento no GT. Isso foi uma questão central para a gente incluir a categoria dos trabalhadores. O sindicato, então, estão assentam e foram até convidados aqui, mas o Julinho, que é o que está conectado aqui, ele teve alguns problemas, não pôde comparecer. Então, assim, a gente vem enfrentando essa questão da discussão orçamentária lá, e o representante da coordenação lá da financeira, ele colocou para a gente que no Estado, na estrutura de orçamento do Estado, não existe previsão para esse programa de trabalho. O programa de trabalho, saúde do trabalhador, ele não é previsto. Então, teria que ser criada a nível de estrutura de orçamento do Estado, uma rubrica, o famoso PT, que agora é crime falar essa palavra, é um programa de trabalho, para que todos os órgãos ligados a essa discussão pudessem colocar previsão orçamentária para aquele programa de trabalho. Então, a discussão, ele até na última reunião nos colocou que o Estado estava mudando a sua estrutura de orçamento, vai se mudar em termos de nomenclatura, etc. E tal. E a gente vem enfrentando, discutindo isso, porque a gente discute isso assim, a mesma coisa que foi citada. Pode vir recurso para a coordenação de saúde, mas o recurso é para a coordenação de saúde e a prioridade. E eu não vou nem discutir isso, o que está certo ou não, já como a nossa atividade fim é o adolescente, é o nosso produto de resolução. Eu acho que, e aí o que a gente vem discutindo é isso, qual o caminho que possa percorrer internamente para que garanta recursos financeiros para a previsão das ações da saúde do trabalhador no departamento. Se é um caminho do orçamento geral, eu acho que eu já entendi que é. Agora, se tem outros caminhos, a gente tem que buscar essa busca. E uma das questões é a gente resolver toda a estrutura, essas coisas que eu já venho colocando aí para a gente falar. Eu queria encerrar com uma citação aqui, que eu estou te extraindo lá do Fórum Intersindical da Saúde e Trabalho da Fiocruz, realizado toda última sexta-feira, e quem quiser acessar tem multiplicadores.divisates.com, onde tem toda uma explicação e tem bastante material sobre saúde do trabalhador, muito. E tem um trechinho lá do que é numa página que é Saúde do Trabalhador é Arte, que o texto é posição. Em meio à tempestade que paira no ar, no meio da mais rude ventania, que posição devemos tomar? O que o sábio mais sábio nos diria? Diria que devemos caminhar cravando as unhas num só intento, que é preciso toda a força juntar e fazer face ao desalento. É de Adalberto da Fonte, 2019. Então vamos firmar nossas unhas nos nossos objetivos, que é uma melhor qualidade de vida para todos os trabalhadores, não só da segurança pública, mas de todo o Brasil. Obrigada, Pedro. Rosana, é a próxima. Então, para dar continuidade, eu gostaria de chamar a Rosana Lopes Cardoso, Major Médica Policial Militar do Estado do Rio de Janeiro, graduada em Medicina pela UFRJ, mestre em Clínica Médica pela UFRJ também, médica intensivista técnico-administrativa também pela UFRJ e pós-graduada em Saúde do Trabalhador pela Fiocruz. Todo mundo com fome. Tá, me avisa com 12. Vou tentar ser breve, todo mundo fala. Vou tentar. Eu vou trouxe até meu celular aqui para consultar, porque foram tantas falas importantes, tantas colocações relevantes e tanto conhecimento para ser trocado. Mais uma vez agradecer a Meire, Natália, pelo contato. Essa talvez tenha sido a proposta de fala das mais difíceis. Como médico, a gente é muito técnico, gosta de número e de questões técnicas. E a Natália, não, eu quero sentimento. Putz, o que é uma psicóloga pedindo uma palestra, uma fala, né? Eu quero uma subjetividade. Oi, vamos tentar. Eu juro que eu tentei, pode ficar meio subjetivo demais, espero que não. Mas esse meio de caminho foi difícil. Beleza. Então, a coordenadora de serviço atualmente demais. É a Coronel Célia, que está de licença médica. Nós duas íamos compartilhar o espaço, mas acabou que o
vou falar sozinho. Vou tentar dar um breve histórico, não tão breve, da história da saúde do trabalhador na Polícia Militar do ponto de vista formal. Lá em 2006, a gente começou com um programa de imunização, que foi fruto do trabalho de conclusão de curso de aperfeiçoamento de oficiais de um pediatra que pensou no programa de imunização de adultos. Ele, como pediatra muito apropriado do tema da imunização, e como a gente podia evoluir para isso, para a imunização de adultos. Então, nós instituímos um programa, iniciamos de forma piloto, começamos a vacinar todos os policiais da ativa, atualizando o calendário de vacinação, e agregamos vacinas que até então não eram, pelo ordenamento do Ministério da Saúde, próprios para a segurança pública. Em 2009 foi criado, então, de forma oficial, o Núcleo Central de Imunização, e em 2008 a gente fez uma grande identificação e um diagnóstico em saúde na corporação, que foi o projeto piloto, onde passamos em revista com dados sociodemográficos, exame físico, laboratorial, todo efetivo, e analisamos o padrão de saúde e de consumo desse sistema de saúde da corporação. 2010, com esses dados, com esse grande diagnóstico em saúde, nós desenhamos um plano de ação, que foi o projeto piloto do SASP, que na época se chamava SAIS, e o P, eu vou explicar porque entrou o P na sigla, que era Serviço de Atenção à Saúde, e entrou o P policial, porque esse programa foi encampado na época pela Secretaria de Segurança e disponibilizado para a Polícia Civil, que foi o que o PROD apresentou, e a Polícia Militar deu seguimento ao seu trabalho. Então, a gente desenhou, com base no diagnóstico em saúde, o projeto piloto e seguimos alinhados à Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, que já foi falado aqui. E nessa época, lá em 2012, teve um grande movimento de repensar a segurança pública no país. Começa com o projeto de lei do SUSP, que saiu do âmbito projeto de lei, virou lei recentemente, agora em 2018. Então, onde se repensa a segurança pública no país com uma estrutura nacional e não apenas com as esferas estaduais e as instituições federais à parte. Então, um grande sistema de segurança pública começa a ser pensado lá em 2012. E quando se pensa esse sistema, começa a pensar também no profissional de segurança pública e na saúde do profissional de segurança pública, e vem os editais do SENASP em valorização. A gente, a Polícia Militar, ganhou os 2 primeiros lugares aqui do edital nacional, que foi o primeiro lugar com o prontuário eletrônico e o segundo com o Serviço de Atenção à Saúde Policial, que é o SASP, e que aí foi disponibilizado para a Polícia Civil. Em 2012 também foi celebrado a implantação o convênio, que nós ganhamos esse edital, e aí começamos com o modelo lá do projeto piloto otimizado para tentar fazer toda a corporação anual. A gente não faz. Muito me orgulho do bombeiro que consegue fazer avaliação periódica anual, e a gente não dá conta. 20% da tropa era o máximo 25% que a gente conseguia fazer anual. Então, oficialmente, o SASP foi implantado na Polícia Militar em 2013, instrução reguladora com todo o plano de trabalho também em 2013, e a gente fazia avaliação itinerante, rodava o estado todo, indo aos centros de policiamento diário, os comandos de policiamento diário, que são as divisões estratégicas do estado para a Polícia Militar, que agora é a RISP, né? Região Integrada, que eu nem sei se ainda está valendo. A RISP continua valendo, porque tem uma área, a descrição geográfica parecida com CPAs. E a gente vem avaliando o efetivo da Polícia Militar, então, desde lá de 2010, no 31, em projeto piloto, mas oficialmente desde 2012, e a gente vem avaliando todo mundo e avaliou já todos os CPAs.
Avaliação. E agora eu vou falar um pouco que a Natália pediu agora. Ano passado, saiu a lei, teve um projeto de lei aqui do Rio de Janeiro, que é a 783, que está... 3, se eu errado ali, o 2, que é a instituição do Programa de Saúde Profissional de Segurança Pública no Estado do Rio de Janeiro. Foi a primeira lei estadual que, com esse desenho, não existia uma previsão de saúde do trabalhador em forma de lei. O Provida, o Programa de Qualidade de Vida dos Profissionais de Segurança Pública, ele é baseado numa regulamento, deu branco. Mas é baseado numa instrução normativa, obrigada. E a instrução normativa não tem força de lei. Então, uma ideia interministerial de ação de saúde do trabalhador. Então, a primeira lei, a primeira rúbrica de legalidade que percebe todos nós, profissionais de segurança pública, a 7883. Não, essa primeira instrução. Uma instrução. 02. Não lembro, a Miri que domina isso. Tá, depois eu... E aí vai. O Qualivida era uma proposta, como ainda não existia, e de fato hoje isso ainda é muito tênue, a segurança pública como um problema nacional. O Provida era uma proposta onde tinha 4 pilares, entre eles, dentro de um desses pilares, a avaliação periódica, mas todos eles voltados para a melhoria da qualidade de vida dos profissionais de segurança pública, à luz do SUSP já, que é perceber Polícia Civil, Polícia Federal, o Corpo de Bombeiro, Polícia Rodoviária, que não está aqui, as guardas municipais, mais recentemente, todos nós, penitenciário, peritos, porque tem alguns estados que os peritos não estão dentro do escopo da Polícia Civil, do corpo, né, da Polícia Civil. Os socioeducativos estão fora do SUSP, porque eles não são segurança pública e são, sim, educação. Mas na Lei 7883, o socioeducativo está incorporado, pervertendo aí um pouco a estrutura do SUSP, mas eu acho que é um ganho para a categoria, né? Para a categoria de estarem junto com a gente, percebendo, apesar de não serem no ordenamento nacional profissional de segurança pública, mas terem uma norma jurídica que permite essa abordagem. Então, 2008 saiu e aí o programa Qualidade de Vida teve o edital, alguns estados ganharam, o Rio de Janeiro ganhou e outras políticas de promoção, mas nunca como lei. 2018 sai a lei do SUSP, ela finalmente, depois de alguns vetos, algumas indas e vindas na Câmara, ela é sancionada. Na época, criou-se o Ministério da Segurança Pública, 2018, que acabou agora e voltou para o Ministério da Justiça. O que mais que posso falar? Fomento do SUSP. O Provida mudou de nome, apesar de ter uma coordenação. Quem coordenava era uma psicóloga, não lembro do estado, profissional de segurança pública de um estado, da corporação, e tem uma pessoa que assessorava ela no Provida, que continua coordenando, que é o Charles, que é da Polícia da Brigada do Rio Grande do Sul. E continua coordenando, participando da coordenação. Ele não é o coordenador, e ele esteve aqui no nosso encontro observatório. E o que mais que eu quero falar? Isso também é a capela, a combinação foi agora falando. Fomento. O Provida virou Qualivida, com os nortes muito parecidos, e com a mudança ainda no governo Temer, das verbas das loterias, as loterias, parte da verba ia para saúde, educação e esporte. Parte dessa verba foi destinada para a segurança pública. E parte da verba das loterias destinada para a segurança pública virou dotação orçamentária do Provida. Hoje, Qualivida. Então, cabe a gente, profissionais de segurança pública,
do país cobrarmos a execução desse repasse, que é uma verba que tem, teoricamente, a educação orçamentária tem que vir para a gente. Parte da verba, das duas principais medidas que estão listadas nesse Quali Vida, que estão para sair, uma é moradia. Eu acho que a gente tem que ter alguma atenção aí, como é que esse dinheiro vai para moradia, para quem vai, empreiteiras, enfim. E a outra parte para qualidade de vida num âmbito mais geral. Então, isso é uma novidade no país. Então, foi essa um resumo. Outra coisa muito importante se discutir lá em Brasília, que é uma demanda que a gente percebe aqui, que as ações de saúde sejam integradas nas unidades federativas para todos os agentes que são da segurança pública nas unidades. Então, a proposta da PRF de usar a parceria, convênio, a junta da Polícia Militar, os convênios que o Bombeiro e a Polícia Militar têm, ressonância, otorrino e algumas outras especialidades, algumas outras coisas que ele tem, são banco de sangue, nutrição no Norte Fluminense, enfim, tem algumas interações. Esse já é um alinhamento que deve vir como proposta lá de Brasília pelo Quali Vida. Então, não tem recurso para todo mundo, não tem, como o Cáparo falou, não vem dinheiro, não vão chegar a 10 milhões de reais para construir um super esquema de saúde para o Degrassi ou para a SEAP, mas a gente certamente, o que vem de Brasília vai ser esse alinhamento. Eu não represento nenhum governo, fui lá na reunião pelo meu trabalho dentro da Polícia Militar e estou trazendo. Na época, o então ministro Raul Jungmann pegou esse documento e estava no jurídico tramitando para sair a portaria e toda a norma técnica do Quali Vida. E como essa avaliação e quais propostas do seu trabalhador vão sair como normativa no país. Teve, logo em seguida, isso foi em novembro do ano passado, a mudança de governo, e até eu não soube mais nada dessa normativa ter saído, ainda não foi publicada, ainda está em programa. E teve, esse ano a gente conseguiu, depois de um trabalho também de publicidade da nossa vacinação para a influenza, para os profissionais da Polícia Militar, e hoje, esse ano, foi incluída a vacinação da influenza para todos os profissionais de segurança pública do Brasil. Foi uma parceria da Senasp, Ministério da Justiça, com o Ministério da Saúde. Passa, por favor. Comigo. Então, acabei desviando um pouco da apresentação, mas pensando como a Major do Bombeiro falou, Renato, a gente tem muitas licenças. A morte no mundo vem como? Doenças crônico-degenerativas, notadamente cardiovascular e cânceres, seguido de doenças infecciosas, que não é, felizmente, a realidade do país, ou as doenças, os traumas ultrapassam no Brasil. Na Polícia Militar não é diferente, a gente tem dos afastamentos trauma, psiquiátrico ou psiquiátrico trauma, depende do ano, varia um pouco, em seguida doença cardiovascular. Mas quando a gente... Alô? Tá no problema? Quando a gente olha por aposentadoria, por reforma, reserva, as doenças cardiovasculares passam de viagem. Então, quando a licença, dias perdidos de trabalho por inaptidão a aquele que não está pronto para o serviço, trauma, doença psiquiátrica. Agora, tirar o homem para sempre da força, a reforma é por doença cardiovascular, que é uma medida que a gente tem uma percepção um pouco menos importante nessa vitimização policial militar. Estou falando como policial militar, mas também podemos falar essa vitimização dos profissionais de segurança pública, que a gente percebe a folga,
trajeto, porte de arma, abordagem, ser reconhecido como profissional de segurança pública. E as medidas da corporação hoje são treinamento em porte de arma, análise de porte de percurso seguro, baseado aonde o policial mora, qual o melhor percurso para ele, como ele pode sair de casa para o trabalho, horários seguros, essa movimentação mais segura na cidade, e tentar não portar arma, dependendo de onde ele estiver indo. Dessa tríade, a vitimização em serviço, que seria relacionada à inteligência, abordagem, treinamento, e a clínico e mental, que é prevenção, promoção, tratamento e linhas de cuidado, que na verdade é o serviço do SASP, que já foi... Só vou... Tá bom. Então, essa aqui são os itens da nossa ficha de nobre, que eu acho que vale... Nobre eu acho que é uma palavra ruim. A gente tem protocolos de rastreio de próstata, mama, câncer ginecológico, alterações dermatológicas para rancho. Então, a gente mudou o teste de avaliação médica da corporação, que era um teste de avaliação médica, para um teste de avaliação, uma avaliação geral, onde tem avaliação médica, nutricional, enfermagem e psicológica. E otimiza isso para avaliação dermatológica de rancho, hábitos de vida, consumo de tabaco, bebida alcoólica e outras drogas. E eu acho que é isso, gente. Ficou curto. Essas são as estações que a gente faz. A cuidado visual, como o Claude apresentou, que a gente baseou quando desenhou no programa Olhar Brasil, que é um teste de rastreio do Ministério da Educação.